As Olimpíadas estão chegando aí, mas o esporte que eu vou praticar é o levantamento de livros, porque está chegando aí a Maratona Literária de Inverno, organizada pelo Vitor Almeida, que a galera também conhece como Geek Freak, aqui no YouTube. E nesse vídeo eu quero te mostrar qual vai ser a minha lista de leituras, a minha TBR, né, para essa maratona. Se você não conhece, gente, o Vitor Almeida organiza duas maratonas literárias ao longo do ano. Tem a Maratona Literária de Inverno, que acontece justamente no meio do ano, no inverno, e a Maratona Literária de Verão, que acontece normalmente em janeiro. E a ideia dessa maratona, gente, não é ser uma competição, não é que as pessoas vão competir umas com as outras, mas é ter um período dedicado, um período de foco nas leituras, ou seja, de abrir mão de algumas outras coisas para focar nas leituras. Claro, também não é para abrir mão de tudo, né? Mas às vezes aquele tempo extra que a gente gasta nas redes sociais, às vezes, né, aquele tempinho assim a mais que a gente gasta aí fazendo qualquer coisa que não agrega muito, né? Que a gente perde assim, um certo tempo. Então a ideia é focar nas leituras nesse período. E eu quero te compartilhar com você aí, te mostrar quais são os livros que eu escolhi. Ele sempre é muito criativo na elaboração. Porque, apesar de não ser uma competição, a maratona literária tem alguns desafios. Então, eu quero te mostrar quais são os desafios que eu peguei, né, e como é que eu vou me organizar nisso. Isso é importante também dizer que você é quem se organiza nesses desafios, né? Não é uma coisa obrigatória. Cada pessoa decide ali. Então, eu vou compartilhar com você a minha tela e te mostrar ali como é que eu organizei já a minha lista e quais os desafios que eu vou pegar. Bora lá comigo. Então, vocês estão vendo aí como é que está organizada a minha lista de leituras. E aqui, gente, ele fez um desafio assim bem interessante, que é o seguinte: você tem as caixas da realidade, né? Tem toda uma história, tem todo ali um storytelling, né, que ele criou. E existem 9 caixas da realidade, né? Que, enfim, participa aí dessa história fictícia aí que ele inventou. Cada caixa dessas corresponde, então, a uma categoria ou a um desafio de leitura. Só que você só pode pular para outra caixa que seja, né, que esteja ligada aqui, né, a esses desafios. Eu coloquei 5 livros que eu pretendo ler durante essa maratona, né? Inclusive, a maratona começa dia 13, que é sábado agora, e vai até o dia 27 de julho. Então, eu coloquei aqui, são 9 categorias, né, como eu falei. A primeira aqui, indo de cima para baixo, livros encalhados, então aquele livro que já está parado na estante aí já há 2, 3 anos, né? Livros nacionais, livros únicos, né, que não tem continuação, ali não é uma série, livros digitais, livros lançamentos, continuações de séries, livros clássicos, livros físicos e protagonismo feminino. Então, eu coloquei aqui esses 5 livros, né? Primeiro, eu vou para uma continuação de séries. Eu tô lendo, gente, aquela série. Enfim, surgiu aquela série no Prime Video, a Maxton Hall, que é uma série ali de adolescentes na escola, aquela coisa clássica que eu curto, né? Uma farofinha de vez em quando. E a série cobre o primeiro livro de uma série de 3 livros, né? De uma trilogia. Só que eu fiquei muito curiosa para saber o que acontece na série e resolvi pegar, então, os livros. Vou ouvir no audiobook, porque aí, enquanto eu estou lavando uma louça, varrendo a casa e tal, eu vou ouvindo o livro. E aí, esse é o meu primeiro livro aqui de continuação de série. Eu vou pegar o terceiro livro dessa trilogia aí, dessa série aí, para ler. O segundo, gente, é O Vício dos Livros, que é um livro lançamento, né, do Afonso Cruz. Eu, de vez em quando, ouço falar dele, é um escritor português, e ele tem alguns livros aí lançados pela Dublinense, pela editora Dublinense aqui no Brasil. E fiquei sabendo desse livro que fala, que é uma coletânea de histórias, né, de quase que anedotas sobre as pessoas e suas relações com os livros e com a leitura. Então, como livro lançamento, eu coloquei O Vício dos Livros, que também é um livro curtinho, porque também tem um negócio, gente. Durante a maratona, né, são 2 semanas de maratona, não dá para pegar, tipo, um calhamação para ler. Então, eu estou pensando em livros que são viáveis,
Alguns que já estavam na minha previsão ali de leitura para esse mês e outros que eu estou acrescentando para participar da maratona aqui. Depois temos Bartleby, o Escrivão, que eu vou ler como livro clássico. Também é um livro bem pequenininho, vou ler na edição da Antofágica, então já está separado aqui. De livro físico, O Estrangeiro, do Albert Camus, que é o livro do mês, desse livro de julho, do meu clube do livro. Então, já vou aproveitar e já coloquei na maratona, até porque a gente vai começar a leitura do Estrangeiro justamente no dia 15, né? No dia 15 de julho. Então, está dentro ainda do período da maratona. E Madame Bovary, que também é uma leitura coletiva. Dessa vez eu vou participar com a Mel, do Literaturice. E vou ler também, pretendo ler dentro da maratona, que é um livro aí de protagonismo feminino, né? Então, essa é a minha TBR. E assim, gente, eu coloquei 5 livros porque eu acho que é uma meta viável, é uma meta que eu acho que dá para pegar, mas pode ser, de repente, que eu acrescente alguns outros. E a maratona, como eu falei, né, tem esse negócio, você tem que ler aquilo que tá, né, que você colocou aqui. Dá para fazer a TBR antecipadamente, né, a sua lista de livros, mas você só pode pular de um para outro, né, de um quadrado para outro, que estiver conectado. Porém, né, eu falei que o Vitor é muito criativo. Então, ele criou umas tarefas bônus. Então, se durante a maratona, né, cada dia, você ler 50 páginas, se você fizer 2 sessões de 1 hora de leitura, né, um sprintzinho de leitura, postar sobre a leitura em uma rede social com a hashtag LMI 2024. Acompanhar a live da maratona na Twitch, né? O Vitor Almeida costuma fazer lives de sprint na Twitch, então quem acompanhar pode marcar aqui. E resenhar o livro em uma plataforma de leituras. Quem fizer isso, né, cada dia, pode marcar aqui, né, dar um check, e você ganha um salto. O que é um salto? É uma possibilidade de você desbloquear outra caixa aqui. Então, vamos dizer que eu comecei lendo um livro clássico, né? Comecei aqui com o Bartleby. Eu só poderia passar para um livro que esteja conectado a ele. Então, ou eu passo para a continuação de séries, ou para livros de lançamentos, ou para livros físicos, que são os que estão aqui nessa sequência aqui. Agora, vamos dizer que eu li o Bartleby, que é um livro clássico, e eu não quero, na sequência, passar para um desses. Eu quero ler, sei lá, um livro único, né? Eu quero passar para esse outro canto aqui desse quadrado. Nesse caso, eu precisaria de um salto, justamente, né? Então, se eu clicar aqui, né? Eu desbloqueio. Vejam que aqui agora ele está me dando, ó, saltos disponíveis. Então, eu tenho um salto, e se eu clicar em utilizar salto, ele deixa que eu pule para algum dos outros, das outras caixas aqui que estão desconectadas, né? Que não estão conectadas diretamente à leitura que eu terminei. Então, eu achei isso muito criativo e eu tô, assim, bastante animada para participar dessa maratona literária de inverno. Minha meta, minha estratégia vai ser reduzir redes sociais, só, né, postar ali o básico, até porque eu trabalho com elas, né, mas só postar ali o básico, não ficar roletando, né, as redes, e usar esse tempo para me dedicar, então, a essa meta de leituras. Depois, no final do mês, quando acabar a MLI, eu venho aqui contar para vocês se eu consegui, se deu, se não deu, enfim, como é que foi aí o andamento, mas eu tô animada e eu tô esperançosa. Então, eu quero saber de você também, se você já conhecia a MLI. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do Vitor, que ele apresenta a história, explica como é que funciona, né? Tem mais detalhes aqui do que eu mostrei. E me conta se você vai participar da MLI. Me conta também se você já montou a sua TBR, a sua lista de leituras. Se você quiser, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E, enfim, saber se você também planeja as suas leituras, porque a maratona nada mais é do que um período de foco e planejamento de leituras, né? Então, me conta também se você costuma planejar, o que você pretende ler esse mês, enfim. Vamos continuar a nossa conversa aqui nos comentários. E eu espero você, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.